Muitas pessoas usam essa passagem como forma de dizer que, literalmente, aquilo que você disser vai acontecer. Literalmente, aquilo que você disser vai se cumprir. Mas isso, na verdade, é uma falácia. As palavras de esperança, palavras de vida, só poderão fluir de nossa boca se, primeiramente, Cristo tiver conquistado o nosso coração. Isso porque ensinar aos outros, falar às outras pessoas a palavra de Deus envolve uma coisa chamada responsabilidade. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Tiago. Agora iniciaremos o capítulo 3 e vamos estudar no vídeo de hoje do versículo 1 ao versículo 13 e eu te convido a ficar aqui comigo. Se você não me conhece, é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sou a Aimee, eu criei esse podcast com a intenção de compartilhar as boas novas de Cristo, de ajudar você que é cristão na sua caminhada de fé, na sua vida com Deus. E a gente tem vídeos aqui sobre estudos bíblicos, sobre literatura, sobre temas que envolvem, de certa forma, a nossa vida cristã. Tanto que nosso último vídeo foi sobre gerenciamento financeiro, então vou deixar aqui no card também, caso você tenha interesse em assistir depois, mas é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Se você ficou interessado, eu já te convido a se inscrever para que você não perca os próximos vídeos que serão postados. Então, como eu disse anteriormente, nós iremos estudar hoje os 3 primeiros versículos do 3º capítulo da Epístola de Tiago. A gente está ali chegando no meio, já chegamos no meio, né, da Epístola de Tiago, que a gente começou esse estudo no início do ano, e se Deus quiser a gente termina até o final dele. Porém, antes da gente começar, se você perdeu os vídeos anteriores e tem interesse em acessá-los, eu vou deixar a playlist aqui para que você acesse no final desse vídeo e não perca, né, nenhum dos vídeos que a gente está fazendo dessa série. Mas então vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou ler na versão NVI. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo? Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O tema principal, né, disso que a gente vai se deter hoje é sobre o poder de influência da língua, das nossas palavras sobre o mundo e sobre as pessoas que estão à nossa volta. Contudo, antes de Tiago começar falando sobre isso, na verdade ele até fala, mas de uma forma meio indireta. Ele começa o primeiro versículo mencionando acerca dos mestres. Ele dá uma instrução a quem essa carta estava sendo destinada para que nem todos, não muitas pessoas fossem mestres. Isso porque aqueles que ensinam, aqueles que pregam, serão julgados pelo Senhor com maior rigor. Isso porque ensinar aos outros, falar às outras pessoas a palavra de Deus envolve uma coisa chamada responsabilidade. E é necessário que haja, então, por parte daquele que fala, responsabilidade quanto ao que está sendo dito. Logo no versículo 2, ele já vai introduzir a respeito do ensino. Ele vai falar que todas as pessoas tropeçam de muitas maneiras e que se alguém não tropeça no falar, se alguém não tropeça no seu discurso, tal pessoa é perfeita, capaz de dominar não apenas a língua, já que ela é perfeita, né, ela não tropeça naquilo que ela fala, mas ela também conseguirá dominar todo o seu corpo. Tropeçar aqui evidencia, mostra a nós a nossa imaturidade, a nossa imperfeição como seres humanos. Não há um ser humano na face da Terra
e não tropece no falar. Não há um ser humano que seja 100% completamente preciso naquilo que ele diz. Todas as pessoas, incluindo os mestres, tropeçam no falar. E daí, conectando com o versículo anterior, é justamente por isso que aqueles que ensinam precisam ter responsabilidade quanto àquilo que dizem. Porque eles estão ensinando, aquilo que eles dizem influencia de uma forma muito grande as pessoas que lhe estão ouvindo. O autor continua nos versículos seguintes, no versículo 3, no versículo 4, citando dois exemplos de como que a língua pode ser comparada na nossa vida. O primeiro, ele cita o exemplo do freio na boca do cavalo. O freio é algo que eles colocam, até hoje ainda existe isso, de colocar o freio como forma de dominar e controlar aquele animal. Então, o freio, nesse exemplo primeiro, que ele dá do cavalo, serve como uma forma de controlar para onde o animal vai. Onde você quiser que ele vá, você precisa direcionar no freio. O segundo exemplo que ele dá é o exemplo dos navios. Os navios são grandes, os navios, eles, apesar de serem impelidos pelos ventos, quem direciona, quem leva o navio onde ele deve ir é um pequeno leme. Assim como o leme controla o navio e assim como o freio controla a direção em que o cavalo vai, da mesma forma a língua controla a nossa vida. A língua é pequena, é um pequeno órgão, mas que a gente não seja subestimado pelo tamanho dela, porque, como ele mesmo diz no versículo 5, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. A língua, muitas vezes, ela é usada como um instrumento, como um meio de vangloriar-se, de ser considerado superior a outras pessoas. O que Tiago está querendo nos dizer aqui é de que a língua é aquilo que nós utilizamos como forma de nos comunicarmos, de nos expressarmos na nossa vida. E atualmente a gente até pode ampliar isso, não apenas para a língua, no sentido de forma oral daquilo que a gente fala, mas a gente tem as redes sociais, a gente tem os meios de comunicação, os muitos outros meios de comunicação que vieram depois que Tiago escreveu essa carta e que se relacionam também, porque são formas de nos expressarmos na nossa vida. Em Provérbios 18, 21, a gente pode ler que a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa passagem em Provérbios. Muitas pessoas usam essa passagem como forma de dizer que literalmente aquilo que você disser vai acontecer. Literalmente aquilo que você disser vai se cumprir. Mas isso, na verdade, é uma falácia. Isso não é real e não tem nenhum respaldo bíblico. O que essa passagem está nos dizendo é de que nós podemos trazer esperança, nós podemos trazer vida através daquilo que nós falamos, através de uma palavra de consolo, através de uma palavra de conforto. Mas nós também podemos trazer destruição, nós também podemos trazer ruína, morte, através daquilo que nós falamos, da forma com que nós nos expressamos. Salomão, o autor desse texto, não está falando de que exatamente aquilo que você disser vai se cumprir. Ele não está falando disso. Muitas pessoas falam a respeito de você precisa declarar isso, você precisa declarar aquilo, mas a questão é que muitas pessoas relacionam esse texto com o sentido de você precisa declarar isso, você precisa declarar aquilo, mas a verdade é que quando nós tomamos esse posicionamento, essa atitude de declarar que aquilo aconteça, declarar que aquilo não aconteça, a questão é que quando nós fazemos isso, nós estamos tomando uma responsabilidade para nós. Nós estamos nos colocando no centro. E além disso, esse tipo de pensamento está muito mais conectado a uma forma mística, a uma espécie de lei da atração, do que de fato a palavra de Deus. Declarar sobre algo não irá mudá-lo de forma efetiva. Nós não temos poder de fazer nada em nós mesmos. Agora, quando nós pedimos a Deus em nome de Jesus, quando nós mencionamos em nossas orações ou até naquilo que nós desejamos ao Senhor, o nome de Jesus, quando nós nos lembramos de que nós dependemos do Senhor, quando nós nos lembramos que nós dependemos de Cristo, aí tudo muda, porque nós não nos colocamos no centro. Quando assumimos essa posição de declarar algo, nós colocamos a capacidade de mudança sobre nós.
sobre a nossa palavra, sobre aquilo que nós dizemos, quando na verdade nós deveríamos colocar essa capacidade de mudança sobre Cristo, que é o Senhor de todas as coisas e o único que de fato pode trazer transformação. Caso contrário, declarar frases positivas não passará de uma mera espécie de lei da atração. E isso é muito perigoso. O cristianismo não é semelhante à lei da atração. O cristianismo não é sobre você declarar e pedir algo que Deus vai te dar imediatamente. O cristianismo é sobre se submeter à vontade de Deus e permitir que nós sejamos usados pelo Senhor da forma que Ele quiser, como um instrumento para a sua glória. Tiago também vai relatar que a língua pode ser usada como instrumento de vanglória, como instrumento de uma tentativa, como uma forma de tentativa para que as pessoas olhem para mim de uma forma superior ou uma forma melhor do que aquilo que eu realmente sou. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, a gente vai ver que esse pensamento de vanglória, esse pensamento de se sentir superior ao outro é pecado. Paulo aos Filipenses vai nos dizer e nos alertar para que nós tenhamos a mesma posição, para que nós tenhamos o mesmo pensamento de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se tornou homem, mesmo sendo Deus, ele veio ao mundo, ele serviu aos discípulos, ele serviu à humanidade. Ou seja, nós precisamos nos atentar com a forma para como estamos vivendo neste mundo e nos comunicando. Será que aquilo que a gente está falando está sendo uma tentativa? A intenção do nosso coração, na verdade, está sendo de nos vangloriarmos acerca daquilo que nós fazemos. E nós precisamos nos atentar não apenas para como nós temos usado as redes sociais, mas qual tem sido a intenção do nosso coração ao fazê-lo. E no versículo 6, Tiago vai nos dizer que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. E a língua, ela contamina a pessoa por inteiro, incendiando inclusive o curso da vida dessa pessoa. O que nós dizemos, aquilo que nós falamos, não impacta apenas a nossa vivência no mundo, mas também impacta de forma muito significativa as pessoas que estão à nossa volta. A língua é comparada como um fogo, como um incêndio. Assim que o incêndio se inicia, ele se alastra por todo lugar, se não for controlado. Assim também são as palavras que nós falamos. Aquilo que nós dizemos uma vez dito, não há como nós voltarmos atrás, sabe? Então nós precisamos ter muita responsabilidade e sabedoria do céu mesmo para que nós saibamos como viver nesse mundo, como nos expressar de forma correta e que glorifique o nome do Senhor. O autor, inclusive, menciona que a língua é incendiada pelo inferno. As desavenças, as brigas, as contendas, tudo isso que passa no coração das pessoas que dizem, que praticam tais coisas, vem do inimigo. Isso porque lá no Jardim do Éden, Adão e Eva cederam ao pecado. Isso porque depois desse evento, o nosso coração ele se tornou distante do Senhor, e se nós não tivermos a Cristo, certamente nós pereceremos. O coração humano ele é caído. Jeremias 17:9 vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Lembre-se, as palavras, elas são um reflexo daquilo que se passa dentro do nosso coração. As palavras de esperança, palavras de vida, só poderão fluir de nossa boca se primeiramente Cristo tiver conquistado o nosso coração. Dos versículos 7 ao 13, é exatamente isso que é evidenciado no texto. O problema da língua está no coração humano. O ser humano ele conseguiu domar quantas espécies de animais, mas nós não conseguimos domar a nossa própria língua. Ele vai dizer que com a mesma língua que nós benzemos a Deus, nós também a usamos para amaldiçoar aquele que foi feito à semelhança do próprio Deus. E o que nós podemos aprender com esse texto de Tiago é de que apenas o Espírito Santo pode de fato nos dar um novo coração, tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Somente Cristo pode redimir a nossa existência e, como consequência, transformar as nossas palavras. Apenas Cristo tem autoridade, apenas Cristo tem o poder de transformar o nosso coração. Apenas Jesus. Não existe ciência, não existe nada neste mundo que alcance o coração humano, que seja capaz de trazer tamanha transformação e, além de tudo, redenção, salvação para o coração humano, senão a obra salvífica de Cristo. Não se esqueça que nossas palavras precisam evidenciar a nossa salvação.
As nossas palavras precisam evidenciar a quem nós pertencemos, a que reino nós pertencemos, sabe? A gente já falou sobre isso, sobre como que a fé ela pode ser evidenciada. Eu vou deixar o link no card aqui também sobre esse tema, né, no vídeo que a gente fala sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha impactado você, eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir acerca de como você tem vivido e, acima de todas as coisas, que tenha voltado o seu coração, que tenha te levado a pensar e a desejar Cristo em sua vida. Mas antes que você se vá, por favor, se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui embaixo para que esse vídeo alcance outras pessoas e para que o YouTube recomende mais vídeos assim para você. Se você não é inscrito também, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E eu encontro vocês no episódio 153. Lembrando que as outras redes nas quais o podcast está presente estão aqui linkadas na descrição. E até o próximo vídeo.